falar um pouco do uso do antidepressivo no dia a dia. Como começar, como parar, quando começar, quando parar. Quais são os efeitos quando você começa a usar, quando você começa a parar. Tudo isso sobre a minha ótica sempre, né? Porque sempre é o remédio com o meu corpo. Então não se baseie tanto sobre os meus relatos e procure o médico. É importante já deixar de cara já esse recado. E dito isso, bora lá. Antidepressivos. Roda a vinheta, Villain. Vamos lá, vamos falar de antidepressivos, é isso. Esse mal necessário em alguns momentos. Queria falar sobre o meu relato sobre o uso do antidepressivo, discussões filosóficas sobre o uso do remédio, e é isso. Então já vai deixando também deixa o like antes da gente começar aí, que ajuda bastante o canal. Se inscreve nesse canal também, caso você não seja inscrito. E também deixa nos comentários aí o que você tem de dúvidas ou de sugestões ou de coisas que vocês sentiram também quando começaram a usar e quando pararam, porque hoje a gente vai falar especificamente dele. O antidepressivo. Bora lá então, pra quem não me conhece, eu sou Diego Barbieri. Pra quem não sabe, tô passando por uma transição aí de carreira, brincando, de remédios. Então eu tô saindo do antidepressivo e indo para o óleo CBD, né, que é o canabidiol. Tá? Então, saindo daqui, indo pra cá. É isso. Então, recentemente eu fiz o desmame, o tal do desmame, né? Mas vamos começar lá no início, o porquê começar a utilizar o antidepressivo. Então, se você, assim como eu, é uma pessoa que tá pensando aí, putz, eu tô precisando de ajuda, eu sinto que meu corpo já não, sabe, eu não consigo mais produzir como eu conseguia, eu não sou feliz como eu era, tal, e aí você tá nesse dilema de usar remédio ou não usar. O que eu acho, tá? Eu não sou uma pessoa que gostava muito de utilizar remédios, e é um caminho um pouco sem volta, o uso do remédio, eu explico por quê. Mas comecei a utilizar quando eu tive depressão, isso há 4 anos atrás. Tive um caso clínico de depressão e foi recomendado eu começar a utilizar o Alentus. Deixa eu pôr até aqui pra você ver. Alentus. Esse é o 37,5. Na época eu utilizava o 75mg. Tem gente que usa 2, tem gente que usa 1,75 e mais esse. Então sempre procure seu médico. Mas eu usava o Alentus. Gostei muito do uso no primeiro momento, porque eu tinha um pouco de preconceito com o uso do remédio. Achava que, tipo assim, frescura, vai dar tudo certo. Só que chegou um momento que não dava mais, assim, eu não conseguia trabalhar, não conseguia sair. Minha esposa tinha passado por uma depressão e falou, cara, você precisa de ajuda. Fui, então, num médico, né, e aí começou essa utilização. Então eu utilizei 75mg durante 1 ano e meio, no primeiro momento. E aí vem o eis que, né? A hora que você começa a tirar, vem um medo. Vem tipo assim, putz, vou tirar, não vou. Você começa a acostumar, será que eu vou voltar para aquele estado? Por isso que eu falo que é um caminho um pouco sem volta, porque é um caminho difícil. Porque você vai para uma zona de conforto quando você começa a utilizar o antidepressivo, que você tá num lugar totalmente cagado e você precisa do antidepressivo para passar por esse momento. Só que junto com ele é importante você não parar só no remédio. Você vir com terapia, com análise, com outras coisas envolvendo, com esporte, alimentação. Por quê? Porque você precisa pôr na cabeça que isso aqui um dia precisa acabar. E aí vem alguns índices aí, né? Algumas pesquisas falam que 50% das pessoas, isso aqui você vai parar de usar e vai voltar. 50% acaba voltando pra isso aqui. E aqui a gente fica refém desse lugar. E esse é o lugar foda, porque eu fui procurar o óleo CBD. Por quê? Tentei tirar isso aqui 1 ano e meio atrás. Fiz do melhor jeito possível. Qual é? Parando e foda-se. Não vou buscar médico, nada. Eu vou parar hoje. Quero parar. Tô bem, não aguento mais e eu quero parar. Cagada. Então vamos lá. Vamos falar de desmame. É importante você fazer o desmame. E eu explico o porquê aqui. Porque quando eu fui parar isso aqui 1 ano e meio, depois de 1 ano e meio utilizando, eu resolvi parar de utilizar. Falei, não, eu vou parar. Foda-se. Tô nem aí, não vou procurar médico e parei. Meu sentimento agora sobre paradas bruscas de antidepressivo, no caso o meu, tá? Cada um vai ter vários sintomas que você pode sentir. Cara, eu tinha uma vontade
de matar todo mundo na rua. Os caras que trampam comigo até hoje falam do fatídico mês que eu parei de utilizar o antidepressivo porque eu briguei com todo mundo. Eu não me aguentava. Eram crises de ansiedade, assim, uma em cima da outra, aquelas pequenas crises, assim, que todo diárias, que aquilo foi me consumindo e aquilo foi horrível durante um mês. Depois passa. E aí, eu comecei a sentir o meu corpo de novo, de um jeito diferente, porque o corpo sem o remédio. Quando a gente começa a utilizar, o primeiro dia eu senti que eu fiquei meio chapado, assim. Fiquei meio chapado, totalmente chapado. Durante 15 dias, quando eu comecei a usar ele de novo, eu fui tendo essas pequenas crises de ansiedade. Era quase que uma montanha russa, assim. Não sei se vocês sentem, coloque isso pra quem lembra do começo do uso do antidepressivo, mas era quase que uma montanha russa, assim, que eu ia, voltava, e depois estabiliza. Quando estabiliza, a minha sensação é que eu era tipo um corpo neutro. Eu não conseguia mais acessar aquele estado depressivo gigantesco que eu tava de tristeza profunda, não conseguia. Mas também não conseguia mais acessar o estado de felicidade lá. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ir no bar, falar alto. Comecei a usar, eu tinha preguiça de fazer. Falava, mano, não vou. Não vou colocar minha energia nisso, não vou colocar minha energia nessa discussão, eu não vou colocar... E aí no primeiro momento foi interessante, né? Porque assim, você tem uma vida um pouco mais equilibrada. Mas no segundo momento, quando você começa a ver que algumas coisas muito legais estão acontecendo na sua vida e você não consegue acessar uma felicidade plena sobre aquilo, é quase que um tipo assim, caralho, é um bagulho que eu queria muito, mas tipo... Entendeu? Então, tipo assim, eu não era tristão mais pra caralho? Não. Mas também não era felizão mais pra caralho. Era tipo algo lá no meio. E eu também tive perda de libido. Então assim, comecei a tomar isso aqui, zero, não tinha vontade. Minha esposa, tipo, reclamava. E é tipo, sempre era algo que tinha que, mano, marcar mesmo. Que, tipo, vai rolar um bagulho que a minha cabeça eu precisava me preparar. Porque, tipo, porra, foi foda. E é por isso que eu resolvi tirar. E quando eu resolvi tirar, eu fui mesmo, assim. Falei, mano, vou tirar sem médico e tudo. E aí comecei a sentir essas coisinhas aí. Voltei muito rápido. Fatos da minha vida, que eu já falei em outros vídeos aí. Aconteceram que depois de 2, 3 meses eu voltei a usar. Não queria voltar, eu falei, por isso, perigoso, caminho sem volta. Quando eu voltei a usar, aí eu fiquei com medo. E ali eu já comecei eu usei durante acho que 6 meses, aí eu já fui com uma outra mentalidade. Porque a primeira vez eu fui com uma mentalidade do tipo assim, cara, vou usar pra sempre. A segunda vez eu falei, não, eu quero usar, mas eu já quero usar, passar por esse período consciente, fazendo terapia, as coisas juntos, pra tirar rápido. Então 6 meses depois, já conversando com o meu neuro, a gente já trocou o 75 pra 37,5. Então quando eu comecei o meu desmame, há muito tempo atrás, eu já passei pelo pior que eu tinha passado, já comecei a reduzir. E aí, quando eu fui tirar de vez, o neuro falou, acho que a gente tá pronto pra tirar de vez agora. Aí me veio toda aquela mentalidade de quando eu tirei. Que eu caí no buraco de novo, que eu não ia conseguir sair, que aquilo foi muito forte pra mim. Não sei se eu tava preparado, fiquei com medo, refutei. Refutei e falei, não vou tirar. Vou ficar com 37,5, que é uma dose baixa. Tem gente que usa 150 por dia. É uma dose baixa, uma dose que não tirava tanto essa sensação minha de neutro ou a perda de libido. Ela já é uma dose que tava ok pra usar. E aí eu caí no piloto automático. Fiquei mais 1 ano usando. Então assim, eu fiz o desmame brusco. Aí eu comecei depois, na segunda vez, fazer um desmame um pouco mais interessante junto com o neuro. Mas fiquei com medo do final, de tirar de vez. Então eu reduzi. E agora sim, eu fiz um desmame certo, com alguns erros. Vamos comentar sobre. Mas comecei a fazer um desmame. Mas o meu medo me colocava nisso, assim. Tipo, eu quero parar. Eu quero parar com remédio. Eu quero ter uma vida um pouco mais natural. Que eu não fique sentindo essa sensação de ter o remédio no corpo. Que só quem tira, isso aqui sabe qual é. De você ter a sensação do seu corpo de volta. Pro lado bom e pro lado ruim. Mas você ter essa sensação de novo do que é você aqui dentro. E aí entrou o óleo CBD, que tem me ajudado bastante. Por quê? Porque é uma opção mais natural, é uma opção que tem menos prejuízos a longo prazo, tem menos, os efeitos colaterais, e ao mesmo tempo, eles se equivalem em determinado momento ali nesse lance da ansiedade, depressão,
Por quê? Porque você tem aqui, né, no CBD, você tem esse lance do relaxamento, tanto muscular, né, quanto um relaxamento geral, e esse efeito é muito interessante. Então, a hora que comecei a conversar sobre isso, comecei a fazer o uso casado, que foi 37,5, lembra que eu comecei a fazer o desmame já um ano antes. Aí eu fui tirando aos poucos. Como você tira aos poucos? Tirando aos poucos. Vai reduzindo aos pouquinhos até sumir a medicação, certo? Mas, o que eu fiz? Meu médico falou, vamos começar a usar metade da pílula, depois a gente vai reduzindo. Aí, você tem que fazer o seguinte, até separei aqui. Como eu tenho TDAH e esqueço pra caralho, e não só por isso, mas eu esqueço mesmo, eu comprei o tal do segunda a terça, não dá pra ver, né? Segunda, terça, quarta, quinta, porque senão eu esqueço. Aí, eu falei, não, se tem que reduzir meio a meio, eu posso tomar um dia sim, um dia não. E comecei a fazer assim. Não! Aí, quando eu fui descobrir? Por quê? Você tem que abrir. Vou até fazer, acho que junto, ó. Como é que você faz? Você tem que abrir aqui, no caso do Alento. Tem outros que são pílula, que você tem que cortar. Mas a hora que você abre... Deixa eu abrir aqui. Ó, abri. Tem tipo umas bolinhas assim, né? Que sai. Ó. Que essas bolinhas você vai reduzindo. Então não é pra você fazer um dia sim, um dia não, igual eu fiz. Aí tomei um puta pito do médico. Mas aí eu voltei a fazer certo. Como que eu vi que tava estranho? Porque enquanto era um dia sim, um dia não, tava indo bem. Porque o efeito do remédio tem ali 24 horas no caso do Alento, que são bolinhas inteligentes que vão estourando ali de tempos em tempos. A hora que foi pra 2 dias, tipo, comecei a pular 2 dias, 3 dias, meu corpo começou a sentir, tipo, a abstinência, né? Igual quando você esquece 3 dias de tomar, você sente aquela... Aí você começa a ficar enjoado e tal. E aí eu voltei a conversar com o médico, ele falou, não, você tem que fazer do jeito que a gente falou, tem que cortar. Mas doutor, mas os pozinhos eu não consigo guardar na caixinha. Foda-se, tem que fazer certo. E aí eu posso te falar assim que essa abstinência do primeiro momento que eu fiz no seco foi foda. A segunda que eu fui fazendo muito tipo ligado ao remédio, vou diminuir 37,5 e tal, mas sem terapias e sem outros métodos pra me ajudar, foi foda também. Aí por quê? Por causa da mente, né? Tipo, não, você não pode parar porque você vai voltar naquele lugar seu, é o trauma. Agora que eu fiz mesmo pra valer, falando, tipo, eu tô fazendo terapia, tô fazendo esporte, vou parar. Encontrei a solução do óleo CBD também, que pra mim foi muito interessante fazer isso. Só que agora, né, não significa que eu parei de usar remédio, significa que eu tô usando o óleo, que é um remédio também, controlado, caro, que um dia eu vou ter que pensar nele aí. Mas é uma opção muito melhor pra mim do que essa aqui. Beleza, então é isso. Então façam certo quando você for fazer o desmame. E aí o sentimento que eu tive, a hora que eu fui fazendo dia sim, dia não, pulando errado, né? Que era esse sentimento de abstinência. Então você sente que o remédio é tão forte quando você começa a tirar ele. Porque quando você vai tirar ele, você sente que seu corpo não é o seu corpo. Parece que tem algo a mais ali que não deixa você sentir tudo. Então quando você vai tirar, você tem dor de cabeça, enjoo, crise de ansiedade, você começa a ter várias coisas que aquilo vai. Então você vai fazendo aos poucos, isso diminui, mas você também passa por isso. Então eu agora tô de fato sem ele mesmo há alguns dias, mas eu fui muito a longo prazo, assim. Tipo, eu reduzi pra 37,5 faz um ano atrás, aí eu reduzi do dia sim, dia não erradinho, depois eu voltei, e faz um mês já que eu tô fazendo de novo essa transição, e agora já faz alguns dias que eu tô sem nada. O que eu senti que quando eu diminui pra metade, já foi aquela força dos 15 dias que você vai ficando ruim. Você vai tendo essa vontade, tipo, você fica mais explosivo, seus sentimentos ficam misturados, a sensação das coisas é diferente. Pra mim, eu tenho até uma sensação que a comida fica mais gostosa, sabe? Que, tipo, eu voltei a dar risada de um jeito diferente, e isso é o que me preocupa quando eu uso. Mas eu não sou contra o uso não, tá? Usei 4 anos porque pra mim eu precisava usar. Refutei durante um ano de medo de voltar pra aquele lugar. Então, assim, você tem que fazer isso. Não adianta você começar a tomar o remédio e tomar... tô tomando. E achar que isso é pro resto da vida. Começa a tomar já pensando, qual é a causa raiz disso? Como é que eu vou sair disso aqui? Quanto tempo eu acho que eu tenho desse uso? Começa a investigar se é isso mesmo, se tá bem, se o efeito colateral é algo que realmente atrapalha a sua vida, igual no meu. Que, tipo, quando ele é algo que atrapalha muito a sua vida, você fala, putz, não vou conviver com isso pro resto da minha vida, entendeu? E quando for tirar, faça certo. Porque quando eu não fiz certo, eu voltei em 2, 3 meses a usar isso aqui. A sensação foi muito pior do que dessa. Então agora eu caminhei para esse outro lugar. Não é um lugar sem remédio.
É um lugar que eu estou tomando o canabidiol, que é totalmente diferente. O sentimento que eu tenho com o canabidiol é que é um relaxamento geral do corpo, da mente, assim. Eu tenho um relaxamento, mas eu não sinto isso aqui. Eu não sinto essa parte dessas crises, eu não sinto de quando começo a usar. Eu não sinto... As pessoas falam, mas o óleo de cannabis deixa chapado? Não deixa, né? Eles retiram o THC e tudo mais, a parte alucinógena, é só o CBD nesse caso. E esse aqui me chapou muito mais. Mas muito. Primeiro dia, se vocês fizeram uso aí, podem relatar como é o primeiro dia disso aqui. Que pra mim é muito mais forte, tá? E a gente sabe que existe esse preconceito do uso do CBD exatamente pela maconha e tudo que significa pra uma sociedade. Tirando esse filtro, isso aqui me deixou mais chapado. Beleza? Então é isso. Então o desmame certinho, se for pílula tal, cortar, se for isso aqui, abre o saquinho, não faz dia sim, dia não, igual eu fiz, tipo assim, se é metade um dia, metade outro, eu tomo cada 2 dias, não preciso ficar abrindo pílula, porque daí eu perco e tal, não é assim, tá? Fiz errado. Fui moleque. Minha opinião sobre o antidepressivo é esse. Não sou contra, não tenho questões filosóficas gigantescas sobre isso, porque eu acho, e eu senti isso na pele, que eu precisava dele naquele momento. Pra mim fica muito claro, eu precisava dele porque eu não conseguia sair daquilo sozinho. Mas, quando eu usei só ele e não me preparei de outra forma, retirar pra mim foi tipo, tirei de qualquer jeito, senti tudo que o corpo podia sentir, voltei 2 meses depois. Ou seja, foi um fracasso. E eu acho que isso está muito ligado a só o uso do remédio. Então, e aí também tem médicos que só fazem isso, né? O cara não quer ouvir o resto. É tipo assim, vamos prescrever um remédio, é isso. Não. A gente precisa conversar. A gente precisa saber que esse remédio não pode ser pra vida inteira. A gente não pode criar uma dependência do remédio. Mas não é uma dependência química, embora seja nesse caso aqui. Mas é uma dependência, tipo, emocional dele. Eu não quero voltar pro mesmo lugar que eu tava. Então eu não quero parar com ele. Mas é por isso que você tem que ter outras técnicas integradas e outras formas. Hoje já existe, tem o óleo, tem outras coisas naturais, tem psicoterapias, tem terapias, tem TCC, tem psicanálise pra você ir fazer. Pra quem gosta de esporte, o esporte é super importante, alimentação. Então, como casar tudo isso pra você não ficar refém? Agora, que é importante esse uso em alguns momentos, é sim. Porque eu senti na pele como foi importante. Agora, eu também senti na pele como é difícil sair disso aqui, velho. Foram 4 anos tentando e nada significa que daqui 2 meses eu vou voltar aqui e falar que deu errado. Porque foi isso que aconteceu outra vez. Mas o que eu posso falar é isso. A sensação de quando eu tiro é horrível no primeiro momento, mas depois que passa parece que esses sentimentos voltam em mim. Eu começo a sentir coisas mais coloridas, eu começo a dar risada mais gostoso, eu começo a sentir o gosto da comida mais gostoso, libido começa a voltar, que com ele eu me sentia sempre neutro, flat, não acesso à tristeza profunda, mas também não acesso à felicidade verdadeira e plena. Então eu ficava sempre ali. Mas em determinado momento da vida, isso foi o que eu precisava pra não chegar lá naquele fundo do poço que eu tava chegando. Beleza? Então é isso. Então agora eu acabei de utilizar. Posso jogar fora. Posso aqui, ó. Que é isso. Aí agora eu tô abandonando a minha caixinha. Que em determinado momento eu tava tomando no lance do vício. Tava tomando um pra acordar, um pra dormir, um pra trabalhar, um pra... E agora eu tô tentando o máximo, tirar o máximo disso. Ainda não acabei, eu uso Ritalina ainda. Já tinha começado também a diminuir há muito tempo atrás, mas tô fazendo aos poucos esse, porque reza a lenda que será pior. Mas depois em outro vídeo eu falo só sobre o desmame de Ritalina. Beleza? Eu queria saber de vocês aí, como é que foi a experiência de começar a utilizar o antidepressivo, o porquê você começou a utilizar, se você também é uma pessoa que tinha preconceito com antidepressivo, e se você faz uso e pensa em retirar em algum momento ou não, você pensa em usar pro resto da vida e pra você tá tudo bem, como é que é isso? Queria entender de vocês. E pra quem faz o uso, isso aqui, se trabalha outras coisas também no dia a dia da sua vida, né? Ou se fica só no remédio. Queria saber de vocês pra gente ir criando esse... Porque acho que bastante gente tem essas dúvidas, né? Tipo, que hora tirar? Tô pronto, não tô? Retirar, não retirar? Então, assim, o que a gente pode falar é sempre a nossa
experiência, né? Não tem muito o que fazer. Eu poderia vir aqui, tipo, pô, existe uma fórmula tal, mas não sou médico. 2, sou uma pessoa que usa há 4 anos. Então o que eu posso fazer é trazer o meu relato de uma pessoa que tentou tirar do jeito mais errado possível, começou a utilizar sem usar outras técnicas integradas para sair em um curto espaço de tempo disso. Então tem bastante gente que tem essas dúvidas. Então se você colocar o seu relato aí, pode ajudar outras pessoas que chegarem nesse vídeo a entender um pouco mais, né? Se já estão usando, se vão começar a usar ou se querem parar, quais são as possibilidades, fechou? Se inscreve no canal, conta um pouco aí também pra gente, dá o like no vídeo, compartilha com quem tá com essas dúvidas e vamos junto. No próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre crise de ansiedade, que é o que eu senti nessas últimas 2 semanas finais aí da transição, que só quem sente, né? A crise de ansiedade é difícil explicar, mas quem sente e começa a perceber quais são esses gatilhos e quando ela tá iniciando, putz, é um saco, O próximo vídeo provavelmente será esse, beleza? É isso. Aquele abraço, gente. Até o próximo vídeo.